desnutrição ela pode ser entendida de várias formas, né? Assim como a fome pode ser compreendida de várias formas, a pobreza, mas eu acho que a gente pode colocar a desnutrição como uma doença de uma natureza clínica e social, e é multifatorial, e as raízes da desnutrição se encontram principalmente na pobreza e num vazio de assistência por parte, né, do poder público. Então, a pobreza ela é o principal fator que desencadeia a desnutrição. A desnutrição grave, ela vai acometer vários órgãos da pessoa desnutrida, ela pode se tornar crônica e até levar à morte, caso ela não seja tratada de forma adequada. A desnutrição a leve, a pessoa está de 10 a 25% abaixo do peso médio esperado ou peso médio considerado normal para a idade. A desnutrição moderada, quem tem essa desnutrição moderada vai estar de 25% a 40% abaixo do peso ideal. E a desnutrição grave, aquela pessoa que porta a desnutrição grave vai estar com mais de 40% em deficiência do peso considerado ideal para aquela pessoa. A desnutrição vai comprometer não só o desenvolvimento e o crescimento da criança, por exemplo, mas também em adultos e para todo mundo vai comprometer a cognição e a imunidade. Então, o sistema imune ele fica deficitário, né? Então, a pessoa que não tem todas as proteínas, as calorias, os micronutrientes necessários para um bom funcionamento do organismo, um bom funcionamento do nosso sistema imune, há um comprometimento, né? E aí a pessoa é cometida por também doenças oportunistas, infecciosas, que vão piorar aquele quadro. Então, a gente tem uma pessoa ali desnutrida grave, como recuperar esse paciente, né? Que ele vai precisar de um tratamento hospitalar para ele se restabelecer. Existem protocolos que, obviamente, eles vão ser específicos para cada indivíduo, se é uma criança, se é um idoso, se é um adulto, quais são as doenças que estão ali oportunistas junto com aquele quadro de desnutrição. Então, não existe uma regra, né, invariável, mas existe um protocolo que passa por várias etapas. Desde você trata a hipoglicemia da pessoa, está com uma glicemia muito baixa, então você tem que tratar o que for mais urgente primeiro, né? Você vai tratar a hipoglicemia, vai regular a temperatura da pessoa, que às vezes está com uma baixa temperatura corporal, depois você vai corrigir os eletrólitos das pessoas, né? Então vai regularizar como é que estão os micronutrientes, e depois de restabelecer um quadro em que o risco de morte iminente, né, ele é estabilizado, é resolvido, aí vai aos poucos haver vai restabelecer uma alimentação próxima a uma alimentação normal. Mas primeiro tem que tratar aquele quadro agudo. Inclusive, se mal manejada a alimentação do paciente grave, ele pode ter a síndrome da realimentação, que é uma complicação que ocorre depois de um jejum muito prolongado. Então, não pode simplesmente o paciente chega no estado grave de desnutrição, dar uma marmita para aquele paciente, para aquela pessoa desnutrida, para ela se restabelecer. Não, né? Senão pode acontecer uma espécie de choque no organismo. Então é tudo muito comedido, muito aos poucos que deve ser feito o manejo, né? O cuidado com essa pessoa. O Brasil inteiro tem hoje metade do Brasil, pelo menos, né, sofre com uma insegurança alimentar em alguma medida, e a gente não produz alimento insuficiente, né? É uma questão muito relacionada à distribuição do alimento, é uma questão muito relacionada à pobreza, né? Então, a pobreza, ela é a mãe da desnutrição. Então, é uma questão muito em que os problemas sociais, eles devem ser tratados numa questão, né, nacional, pensando em política pública, e coisas como saneamento básico, né, estabelecimento de uma renda mínima, até mesmo de redistribuição de terra e demarcação de terra indígena, tudo isso vão esbarrar, né, numa solução para o problema da fome e da insegurança alimentar. Então, tem que ser feitas políticas públicas transversais, né, em diferentes arcabouços do governo para poder dar conta dessa problemática.